Isso até vale como esclarecimento. Às vezes as pessoas dizem, poxa, tem que aumentar o salário dos professores, tem que aumentar o salário da saúde, por que vocês não aumentam lá na Câmara? Porque nós não podemos. Isso a Constituição não permite ao legislador isso. Permite ao legislador organizar de modo a não invadir a área do Poder Executivo para o cumprimento das legislações atinentes ao servidor. E é o que hoje nós estamos fazendo. Então, nós ficamos numa situação que cabe a nós fazer o máximo possível para auxiliá-los, para garantir-lhes o direito. 2 minutos. Para garantir-lhes a justiça. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa luta. Nova Friburgo tem hoje uma situação caótica, herdada de anos, pela situação totalmente fragmentada dos nossos servidores. Legitimados, concursados em 96, concursados em 99, 2007, entre tantos outros. Olha que situação que nós temos. Se nós não organizarmos uma maneira de valorização e de unificação de valores e de isonomia a esses servidores, nós estaremos impetrando uma ação de injustiça. Então, são com atos como esse que hoje nós vamos aqui juntos, digo, juntos, é essa casa legislativa. Não é o vereador professor Pierre, é essa casa legislativa, da importância da Câmara. Será a Câmara Municipal, a legislatura, que vai corrigir essa situação. É a legislatura que vai corrigir. Então, vamos de mãos dadas, como dizia o poeta Drummond. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. E aos servidores, venham a essa casa, partilhem conosco, derramem suas angústias, conversem, vamos ver os meios em que nós podemos ajudar. Sabemos que temos limitações legais, mas aonde pudermos ir, nós iremos com vocês, sempre iremos com vocês. Então, venham até nós, porque nós estamos indo até vocês através do direito. Então, senhor presidente, eu concluo agradecendo os apartes, rogando aos demais vereadores e agradecendo, sobretudo, aos servidores que hoje aqui estão e os outros que já vieram, e todos aqueles que estão esperando há tanto tempo essa situação. Só um pequeno detalhe, vereador. Sim, vereador. Tem uma servidora presente aqui na assistência que ela foi mandada embora grávida. Então, isso demonstra o profundo desrespeito. A legislação. Fere a Mas nossa... não no governo do Herói, do governo passado. Quer dizer, feriu, com certeza, a lei orgânica municipal. Então, a gente não pode continuar que uma servidora do nível 22 continue ganhando R$ 592 de salário. Do nível 22. Conclua, por favor, vereador. Então, é por essa mudança que nós vamos, se Deus quiser, lutar e votar nesse momento, senhor presidente, rogando ao prefeito que tenha a sensibilidade de sancionar o mais rápido possível essa lei e enviar o mais rápido possível a lei determinando o padrão referencial número 1. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. Gostaria de solicitar a prorrogação da sessão por mais 30 minutos e também voto nominal. Pois não, os vereadores que aprovam a prorrogação da sessão por até 30 minutos permaneçam como estão. Aprovado. Voto nominal sugerido pelo vereador Marcelo Verli. Começo por Vossa Excelência. Contra ou a favor, vereador? Absolutamente favorável, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Renata Birrâmia. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador professor Pierre. Favorável pelos servidores. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com declaração de voto. Rapidamente, por favor, vereador. Salários baixos não combinam com serviço público de qualidade. Vereador Isaac Demani. Pelos servidores públicos e pela justiça, senhor presidente, favorável. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável com uma breve declaração de voto. Pois não, vereador. É importante a solução desse problema e destacar quanto a vida pública, às vezes, é injusta com o agente político. Não é? Porque, de 2001 em diante, houve
uma total demolição da estrutura funcional da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. E, no entanto, aqueles que preservaram a estrutura, que trouxeram a estrutura ao longo do tempo, que valorizaram o servidor, tiveram um resultado pífio nas urnas. E os que destruíram e causaram todo esse tormento foram consagrados nas urnas. Então, quão ingrata é a vida pública? Favorável, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Desculpe, vereador. Parabenizando o professor Rapidamente, Pierre por favor. pela essa correção, parabenizando os funcionários e sendo feita, com certeza, uma justiça que há muito tempo já era para ter sido feita. Parabéns. Pois não. Senhores vereadores, portanto, projeto aprovado em discussão única por unanimidade. Parabenizo aí ao professor Pierre pela proposição desse projeto e a Câmara que entendeu, né, essa importância da aprovação desse projeto. Senhores vereadores, dando continuidade ao nosso trabalho, discussão única das indicações de autoria do vereador Marcelo Verli, 8307 a 8309. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Indicações do vereador Cláudio Damião, 8297 a 8298. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Indicações do vereador Marcos Medeiros, 8299 a 8306. Pois não, vereador. Só peço desculpa aos vereadores aqui, às vezes, na hora de abrir o microfone, é porque nós estamos esperando a instalação dos LEDs aqui, que identificam quando o microfone está aberto ou não. Por isso que, às vezes, a presidência precisa do vereador se pronunciar para saber se está fechado ou não. Mas nós temos aí o compromisso dos técnicos que instalaram, que ainda essa semana corrigirão esse problema. Rapidamente, é isso? Com certeza, vereador. Balanço das minhas proposições, entre outros projetos de lei, emendas, requerimento, indicações. Hoje estou perfazendo o número de 2.000 proposições. E com relação a essas indicações, melhoria e reparo no campo de futebol localizado na Rua Major Joviano das Neves, no Pericê, e construção de um parque infantil na mesma Rua Major Joviano das Neves, no Pericê. Com relação a às eleições, eu tive caminhando no Alto do Pericê, onde é uma reivindicação de todos os moradores, e a gente vai trabalhar para que seja realizada. Uma outra reivindicação que eu vi nas ruas é a instalação de um relógio com medidor de temperatura na Praça 1º de Maio, em Olaria, asfaltamento toda a extensão da localidade do Alto do Catete, a realização de obras de contenção nas encostas da Vilagem e o aumento do número de ônibus do bairro da Vilagem. São proposições que eu ouvi nas ruas de vários cidadãos e que, com certeza, através de seu pedido, hoje se transforma em indicação. Pois não, vereador. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Indicações do vereador Jorge Carvalho, 7984. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Senhor presidente, rapidamente. Pois não, vereador. Essa indicação, ela pretende incluir a Rua General Osório no plano de revitalização dos logradouros públicos da cidade. A Rua General Osório é uma das mais importantes vias do município de Nova Friburgo. Se os senhores observarem, ela é a mesma desde sempre. Eu, que sou nascido e criado ali, não vi até hoje nenhuma transformação da Rua General Osório. Outrora é uma rua somente residencial, mas hoje são vários educandários, clínicas médicas, hospitais, que ali existem, e um movimento constante naquele logradouro público. E como a Prefeitura vem nesse plano, doutor Renato, de revitalização dos logradouros públicos de Nova Friburgo, nós estamos solicitando aqui a inclusão da Rua General Osório, que tem até aquele retorno para a antiga Rua 7 de Setembro, hoje Rua Aristão Pinto, tem ali um aspecto antigo que precisa ser preservado, aquele chafariz que ali está, professor Pierre, Vossa Excelência, que passa ali todos os dias, já há mais de 20 anos, ao tempo que era aluno e hoje professor do Colégio Anchieta, é um recanto que precisa ser preservado, que é um pouco da nossa história. E ainda existem alguns casarões na Rua General Osório,
milhares de pessoas transitam pelaquele logradouro todos os dias. Então, é a solicitação para que o município possa incluir a Rua General Osório, tão tradicional no nosso município, na revitalização dos logradouros de Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Indicações: vereador Reinaldo Rodrigues, 7751 a 7754, 7899 a 7902, 7958, 7963, 7973, 7981, 7983, 8012, 8015, 8099, 8101, 8174, 8175, 8186, 8187, 8219, 8223, 8310, 8313, 8314. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Indicações do vereador São Flávio, Gostaria de subscrever as indicações do vereador São juntamente com o Flávio. vereador Isaac Demani, 7617, 7619, 7624, 7670, 771, 7675, 7715, 7722, 7845, 7851, 7964, 7972, 7989, 7995, 8052, 8058, 8102, 8108, 8160, 8167, 8224, 8226, 8227, 8229, 8230. São essas indicações. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Indicações: vereador Sérgio Xavier, 7734, 7735, 7910, 7913, 8119, 8121 e 8199. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas as indicações do vereador Sérgio Xavier. Pois não, vereador. Só para fazer menção e homenagem a todos os professores, não só de Nova Friburgo, mas do mundo. Hoje, dia 5 de outubro, foi instituído, no caso, em 1966, pela OIT e pela Unesco, o Dia Mundial do Professor. Então, essa casa hoje, através de nossas falas, lança um parabéns e homenagem a todos os professores que têm o mesmo radical de profetas, que são responsáveis também, todos nós, pela mudança desse mundo. Então, professores, companheiros, unamo-nos na nossa missão de profetas, professores da mudança que esse mundo tanto necessita. Então, a minha homenagem, que tenho certeza se estende por todos os vereadores, aos professores de todo mundo, em especial aos professores de nosso município. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Vereador Renato Abirrame. Hoje também é o centenário da proclamação da República de Portugal. 100 anos de República. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, na sexta-feira foi realizado um jantar de apoio à Seleção Brasileira de Futebol de Amputados, cujo presidente é o senhor Mário Melo, e o jantar contou aqui com a colaboração dos vereadores que apoiaram e divulgaram a iniciativa. Em especial, quero agradecer aqui, em nome do senhor Mário Melo, ao vereador Jorge Carvalho, ao vereador Renato Abirrâmia, ao vereador Manuel Martins e ao vereador professor Pierre, que participaram ativamente do evento, e eles agradecem porque vão realizar esse torneio de futebol na Argentina, e dependiam de apoio financeiro para que isso pudesse se dar. Então, agradecer aqui publicamente. E solicitar, senhor presidente, em relação ao fato ocorrido no dia 12 de agosto, aqui nessa casa, eu fiz um requerimento de retratação, não recebi resposta, e requeiro a que o meu protesto seja consignado em ata da sessão dessa casa, por conta de não ter recebido o devido tratamento de retratação ao requerimento que fiz em relação ao fato ocorrido aqui nessa casa de conhecimento público no dia 12 de agosto. Senhores vereadores, eu gostaria de comunicar ao plenário que no dia de amanhã nós vamos ao Rio de Janeiro, e o vereador Renato Abirrâmia, que é presidente da Comissão
de Saúde e Promoção Social desta Casa, e faremos uma visita ao prefeito Dr. Heródoto Bento de Mello, prefeito licenciado do cargo, Dr. Heródoto Bento de Mello, amanhã, na tarde de amanhã, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Portanto, estaremos em missão oficial desta Casa, representando a mesa diretora e o poder instituído, e o vereador Renato Abirrâmia, na qualidade de presidente da Comissão de Saúde desta Casa, onde traremos um relato da atual situação do prefeito, né, e saberemos também, diante da equipe médica e dos familiares, se haverá necessidade de uma nova prorrogação de licença médica ou não. Portanto, nós faremos esta visita amanhã e acredito que nós convocaremos os vereadores, né, para uma reunião. Acredito que já podemos deixar marcado na próxima quinta-feira, né, às 16h30, acredito. 17 horas, acredito que é um bom horário, 17 horas, meia hora antes da sessão, para que os vereadores estejam na sala da presidência, a fim de conhecer, né, do que foi encontrado nesta visita que faremos de forma oficial amanhã na cidade do Rio de Janeiro. Pois não, vereador, professor Pierre. Só aproveitar o ensejo, nem vou passar as datas, porque eu quero antes confirmar com os pares, mas a Comissão de Finanças e Orçamento, eu tenho que conversar, inclusive, com os membros da comissão, nós deveremos fazer 2 reuniões para discutir o orçamento da cidade junto à população. Muito importante para apresentar esse orçamento, como ano passado fez o presidente da comissão, o vereador Marcelo Verli. Nós estamos realizando várias reuniões temáticas, mas a proposta foi muito positiva no ano passado e nós não podemos perder também e conciliar isso de modo ampliado. Então, a tendência é nós marcarmos uma na próxima semana, na reunião de quinta-feira nós confirmaremos a data, depois de consulta a cada um dos vereadores, e outra na semana seguinte, ou seja, daqui a 7 dias aproximadamente, e daqui a 15 dias aproximadamente. Então, já comunicar, senhor presidente, inclusive requerer de Vossa Excelência da Casa o apoio para a devida divulgação junto à comunidade, os meios de imprensa, para que possa ser feita a devida divulgação e nós tenhamos a participação do maior número de pessoas sobre a discussão deste orçamento. Muito obrigado. Pois não, vereador. Vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, questão de ordem. Também gostaria de anunciar que amanhã pela manhã me dirigirei ao Rio de Janeiro, posteriormente a Brasília, para uma reunião com a coordenação nacional do PSDB para a organização da campanha do segundo turno. Então, gostaria também de trazer esse informe à casa na noite de hoje. Obrigado. Vereador Marcos Medeiros. Graças ao povo friburguense que assiste à TVC, amanhã eu inauguro lá em Macaé a nova sede da TVC Macaé. Então, fico deveras envaidecido por esse importante evento que participarei e agradeço a toda a população o carinho que me tratou na rua e pelos 13 mil e poucos votos que eu tive. Pois não, vereador. Presidente, rapidamente, aqui, alertar a população de Friburgo, e nós sempre ficamos sabendo de que tem acontecido com alguém, com alguma família, e, infelizmente, aconteceu com a minha família ontem. Essa questão desses trotes, em que a pessoa diz que sequestrou um filho seu e que está com o filho ou com a filha ali, acabou. A gente sempre ouve dizer isso, né? Tem sempre história. E ontem, por volta de 12 horas e 30 minutos, eu estava até em companhia do secretário Braulio Rezende e recebi uma ligação celular, número privado, e eu não costumo atender número privado. Eu acho que se a pessoa quer falar com você, não tem que ter número privado, né? Tem que se identificar. Mas, distraído, atendi, perguntei quem era. Mas, espera aí que tem alguém querendo falar com você. Eu desliguei. Já vi que não era boa coisa. Passados uns 2 ou 3 minutos, minha esposa liga, nervosa, perguntando se eu havia recebido alguma ligação. Eu falei, recebi, mas não dei sequência. E essa pessoa havia ligado para a minha casa, por telefone fixo, dizendo para minha esposa
que tinha sequestrado a minha filha lá no Rio de Janeiro. E botou uma pessoa com a voz muito parecida com a voz da minha filha, e chorando e gritando mamãe. Quer dizer, essa história que a gente sabe por aí. O interessante é que eles sabiam a rotina, o que tinha acontecido, porque a Fernanda saiu ontem de manhã para ir trabalhar. Ela veio votar, mas foi ontem de manhã. E a pessoa sabia dessa rotina. Então, conversando hoje com o pessoal do Conselho de Segurança, eles dizem que essas pessoas investigam a vida da gente por 15, 10 dias, 20 dias até, para saber a rotina e o passo de cada um, porque foi para o telefone fixo, e colocam, se você não tiver uma certa tranquilidade, colocam você em desespero naquele momento. Não é? Porque nada mais para mexer com a estrutura de alguém é ver o pedido de socorro de um filho. Então, era um trote, graças a Deus era um trote, mas a pessoa queria dinheiro, estava pedindo dinheiro. Então, alertar a população para ter cuidado, para não entrar em desespero nesses momentos, procurar localizar a pessoa que os bandidos dizem que está sequestrada e pedir à polícia, o setor de inteligência da nossa polícia, que comece a apurar esse negócio, porque está virando uma constante e isso tira a tranquilidade das pessoas. Graças a Deus não era nada de grave, a Fernanda já estava no jornal trabalhando tranquilamente e não aconteceu nada. Mas, às vezes, a pessoa não está preparada para aquela notícia e acaba entrando em desespero, causando uma situação complicada, porque, às vezes, quem atende é uma pessoa com problema de saúde, né? Então, acaba acontecendo alguma coisa desagradável. Então, fica esse alerta, senhor presidente, e pedir às nossas autoridades que investiguem essa situação, porque está virando rotina. Pois não. Senhores vereadores, portanto, Aqui, não havendo... presidente, rapidamente, desculpa, vereador. O vereador Marcos Medeiros tinha pedido aqui. Eu peço desculpa a Vossa Excelência. Para exemplificar que há casos de mortes de infarto nesse sentido, que recebe a ligação, entra em desespero e acaba morrendo pai, mãe. Há casos aqui em Friburgo. E a polícia de Friburgo já prendeu algumas pessoas que fazem esse tipo de trote. Mas a maioria são oriundos dos presídios do Rio de Janeiro. Há essa prática e há uma prática com relação a pedir que se compre um número para poder, um cartão com número para poder colocar crédito no celular. Então, essa grande maioria desses trotes partem de dentro dos presídios no Rio de Janeiro. Então, é importante. O que é pior ainda, né? Porque pior ainda, não é tá lugar para ter presídio. celular e tem. Não é lugar para ter celular e tem. Então, Exatamente. aqueles bloqueadores de celulares, com certeza, são de grande importância para se evitar esse tipo de constrangimento. Obrigado, vereador. Vereador Reinaldo Rodrigues. Presidente, para fazer um registro, desde o início do meu mandato, que eu vinha reivindicando a área de lazer lá do bairro Bela Vista, mais especificamente em frente à Igreja Assunção, e, graças a Deus, agora a Secretaria de Obras e a Secretaria de Olaria, o senhor Marcelo Jacu e o secretário Rafael, se uniram em prol daquela comunidade. A obra já foi iniciada, com previsão de término dentro de 2 meses. Então, eu quero aproveitar para agradecer aos 2 secretários e atendendo, assim, uma reivindicação já antiga daquela comunidade. Pois não, vereador. Senhores vereadores, portanto, não havendo mais nenhum assunto a tratarmos, nós vamos dando por iniciar os trabalhos desta 18ª reunião da 4ª sessão ordinária, marcando a próxima, portanto, para dia 7 de outubro, quinta-feira, às 17h30. Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima noite. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br.
O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Transparência, cidadania e acessibilidade.